Olá para você de Indaiatuba, Salto, Itu, toda a região. Mais uma vez estamos aqui pelo canal 26 UHF, reunidos na TV Indaiá. E a frequência é a frequência que leva até você o Papo Livre. Papo Livre de hoje, trago aqui Flaviane Stocco, uma querida amiga, psicóloga, especializada em recursos humanos e também professora universitária. Flaviane, obrigado por estar aqui com o nosso programa. Obrigada a você pelo convite aí. Flaviane, vamos falar sobre recursos humanos, essa missão, que é uma missão, né? Porque não é fácil, você tem sempre... É uma interface entre o empregador e o empregado. E como é que andam essas relações no mercado atual? Na verdade, assim, a gente vem avançando bastante com relação a essas questões da gestão de pessoas, mas a gente tem um ranço histórico, né? Que é lá desde 1800, quando começou o movimento trabalhista e começou a questão da formação dos trabalhadores. Então, a gente ainda vivencia um pouco desse ranço histórico. Mas é claro que em pleno século XXI a gente já avançou bastante com essas questões. E gestão de pessoas é uma configuração que sempre se reconfigura, né? Porque ao lidar com gente, a gente não tem nada que esteja posto, pronto e acabado. Na verdade, a gente percebe que a relação humana ela é uma coisa, como você mesmo disse, é uma coisa em constante mutação, né? Em constante mudança. E eu percebo que, à medida que o tempo vai passando, é que nem agora nós estamos uma tecnologia fabulosa e ela muda muito rápido, a tecnologia muda em menos de 2 anos e essas relações não sofrem essa mudança tão rápida ou sofrem? Então, na verdade, elas sofrem, mas a gente não percebe ela no decorrer do processo. Nós vamos perceber quando elas já se constituíram como mudança. Então, elas vão, na verdade, veja só, quando nós começamos a ter as relações aqui fora mais fragilizadas, as relações afetivas começaram a ser menos tolerantes e mais rápidas, porque nós vivemos hoje na sociedade da rapidez, do consumo rápido, da velocidade, né? Do fast food. Essa falta de confiabilidade e de permanência foi para dentro das organizações. Porque, assim, em geral, a gente pensa organização e sociedade. Na verdade, o que acontece no processo social é levado para dentro da organização e não ao contrário, né? A gente tem uma tendência a pensar que o que acontece na indústria é que vem para a sociedade, mas não é. O que acontece na sociedade é que vai culturalmente para a indústria. Então, a gente tem um movimento, inclusive, do desgaste das relações. Então, à medida em que as nossas relações aqui fora elas foram ficando mais desgastadas, menos tolerantes, acompanhando a velocidade da tecnologia e, portanto, mais fugazes, as relações dentro das organizações, elas também foram ficando assim. E aí a gente chamou isso de competição acirrada. Tá, E como é que você me explica, por exemplo, um dado que eu achei muito interessante que você passou para a gente aqui, que 80% das pessoas se demitem do gestor e não da empresa. Pois é, isso foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e eles chegaram a essa conclusão, que 80% das pessoas não se demitem da organização, mas sim dos gestores. Então, ao pedir demissão, ao dizer não aguento mais estar aqui dentro, ela não está dizendo para a empresa, ela está dizendo que ela não aguenta mais aquele gestor. Porque o processo de insegurança e das relações tão voláteis, elas também acabaram caindo sobre o gestor, que coordena aí às vezes 50 pessoas, 100, 200, ou 5 que seja, né? E aí você pensa que cada 5 pessoas tem um comportamento diferente, uma resposta diferente, um sentimento diferente, uma percepção diferente. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dar uma forma de unificar esses comportamentos para chegar no resultado que eu desejo. Então, como é que o gestor faz isso? Ele também tem essas dificuldades, até porque muitos gestores acabam se transformando em gestores sem suporte, né? E aí, como é que eu faço? Quando cai no colo aquelas 5 pessoas, ou 10, ou 20, ou 100, como é que eu faço com isso? E muitos não conseguem dar conta de organizar isso aí e acabam transmitindo essa insegurança para a equipe.
Lógico que ele nunca vai dizer para a equipe estou inseguro, é óbvio, né? Mas acaba transmitindo isso. E aí acaba também fragilizando as relações. Então, muitas vezes não, na maior parte das vezes, a gente não se demite da organização, a gente se demite do gestor. Porque quem está na frente, quem está no comando para a equipe é o gestor. Então, a empresa muitas vezes tem um ótimo benefício, tem um ótimo salário, tem uma ótima condição, tem um plano de carreira excelente, tem um ambiente legal de trabalho, mas o que acontece? O gestor não consegue potencializar todos esses pontos positivos que a organização tem. Então, eu não me demito da organização. Tanto que a gente ouve muita frase, eu adorava muito trabalhar lá, mas eu não aguentava o meu gestor. Ou eu adorava trabalhar lá, mas não dava mais. Então, assim, por que não dava mais? Porque, em geral, o que acaba sendo a pessoa de representação da organização acaba sendo o gestor. Como a gente resolve isso dentro de uma organização? Como é que se escolhe um gestor para minimizar esse tipo de conflito? Olha, essa questão da escolha do gestor, ela é bastante complicada, né? Porque, assim, aquilo que, quando a gente fala de gente, nós estamos falando de uma série de situações envolvendo aí emoção, comportamento, atitude, percepção. O cara tem que ser um iceberg ou não? Não, ele não precisa ser um iceberg, mas ele precisa saber lidar com princípios básicos, como, por exemplo, a transparência. Né? Ele precisa saber fazer um filtro adequado das informações que ele vai passar para a organização e como ele vai para a equipe, como ele vai passar isso. Ele precisa não passar a mão na cabeça, mas ele precisa ter uma habilidade de relacionamento interpessoal, porque isso é fundamental e sem isso, isso é determinante para o sucesso ou para o fracasso de qualquer gestor. E é assim, o gestor que ele não desenvolve os processos de habilidade interpessoal, ele fatalmente vai ter muito problema com a equipe. E hoje nós estamos muito comprometidos com a geração Z, né? Que é a geração do tempo moderno. Não aquele tempo moderno do Chaplin, mas um outro tempo moderno. E é a geração que caminha, que a gente pensa ela dos 16 aos 25 anos. Então é uma geração que está acostumada com respostas imediatas, com informação a todo tempo, a todo momento, sem necessariamente filtrar essas informações ou sem necessariamente pensar que determinados comportamentos vão levar a determinadas consequências. E as nossas organizações, aliás, nós, de uma forma geral, não estamos ainda acostumados a termos respostas tão rápidas a todo tempo e em tempo integral. Né? A globalização ela veio, contribuiu muito, mas ela também trouxe o excesso de informação. Como é que a gente faz esse filtro? Né? Se a gente entra lá no Pai Google, né, que nem todo mundo fala, Pai Google tem deixa lá uma série de informações super legais, mas tem uma série de informações que são de medianas para ruins. E como é que a gente faz esse filtro? Como é que filtra, Será né? que a gente está preparado para isso? E muitas vezes o gestor, ele tem uma habilidade técnica fundamental, ele conhece todo o processo da organização, ele tem a capacidade para se tornar um líder, mas a hora que ele se depara com as dificuldades de um líder que são muito mais interpessoais do que técnicas, ele nem sempre tem o respaldo necessário ou um desenvolvimento necessário para isso. E para isso também a gente tem que contar, Jair, com a disponibilidade interna dessa transformação. Né? Porque às vezes você pega lá uma pessoa que está há 10 anos na organização, super competente, tecnicamente conhece tudo, conhece todos os processos, mas nunca gerenciou uma equipe. Quando ela vem para gerenciar essa equipe, ela vai se deparar com todos esses problemas interpessoais. E aí, será que ele está disposto, ele tem uma disponibilidade interna para fazer essa transformação? Isso é fundamental, porque senão você vai poder colocar o cara em 200 treinamentos de desenvolvimento de líder, coaching, e a coisa vai andar muito pouco. Por exemplo, eu li um artigo recentemente aqui no blog da Clínica Raia, a nossa amiga Lani também, que dizia justamente sobre isso, os conflitos entre as gerações, a baby boom, né, que é chamada, que é aquela da minha geração, nossa geração, e essa moçadinha mais nova, onde muitas vezes esses jovens passam a ser chefe de pessoas que já estão na empresa há muito tempo. Conflito. E são pessoas que, como você disse, têm o esquema da empresa todinho na cabeça, sabe como aperta cada parafuso, como funciona cada chave, e aí vem um jovem querer ser o líder da equipe, e aí? E aí vem aquela famosíssima frase, quem ele pensa que é para mandar em mim?
super conhecida essa frase e a gente ouve Esse isso. fedelho tá pensando que é quem? E a gente ouve isso nos corredores da organização em tempo integral. A questão é como lidar realmente não é, na verdade, não seria um choque de gerações, né? Mas seria uma aceitação do diferente, que é um outro problema que a globalização vem trazendo. Porque a gente tem diferentes o tempo todo, nós vivemos com pessoas, formas, estruturas, culturas diferentes o tempo todo. Só que onde é que está o processo de aceitação disso? É aí que está. Outro dia eu tive uma gestora que chegou para mim, ela falou assim, eu estou com um problema com a minha equipe. Falei, qual? Ela virou e falou assim, não, é que eu tenho 36 anos, ainda não terminei a faculdade e eu tenho uma pessoa que trabalha comigo sob a minha coordenação, ela tem 22, já terminou a faculdade, ela não aceita responder para mim porque diz que eu não terminei a faculdade, então eu não posso. Então, assim, esses conflitos, eles são mais do que comum dentro da organização, muito mais do que a gente pensa e imagina isso. A questão é trabalhar a diferença. Né? Não é porque de repente eu não tenho a faculdade que eu não tenho a habilidade, não é de repente porque eu tenho a faculdade que eu talvez esteja pronta para gerenciar uma equipe. E aí aos 22 anos a gente está falando dessa geração do tempo moderno, que é a resposta imediata. Né? Então assim, terminei a faculdade, eu quero virar gestor. Eu terminei a faculdade, eu preciso ganhar 5 mil reais. Aliás, né? Isso é uma coisa que eu percebo muito interessante. A minha filha mais nova, por exemplo, que está no ambiente corporativo, ela assim, ela terminou uma faculdade, ela está fazendo a segunda e ela acha que ela tem que ganhar 7 mil reais por mês. Mas não quer começar por baixo. Porque faz parte do processo da formação dessa geração. E eu vejo também nesse mesmo artigo, é até interessante que você que está interessado, você pode acessar o www.clinicaraia.com.br e ele faz um artigo americano e o que ele conta bem essa historinha, a historinha da Ana. A Ana, ela é bonitinha, maravilhosa, e assim, quando ela chega para o mercado de trabalho, a expectativa dela está lá na estratosfera, está lá em cima. E aí, quando ela chega, ela vai trabalhar no lugar, ela tem o mundo, na verdade, não é cor-de-rosa, como ensinaram ela desde criancinha. E aí ela fala, não, mas eu acho que não... Até tem um exemplo muito engraçado, ela falou assim, eu acho que eu quero ser presidente da República, mas será que eu vou querer ficar lá tanto tempo fazendo as mesmas coisas? Eu acho que eu quero alguma coisa mais importante. Então você vê que é uma geração que chegou no momento em que as expectativas estão muito, muito, muito acima da realidade. Eu costumo falar que é a geração da aceleração, né? Porque assim, eles estão acelerados o tempo todo. E eles nos fazem ficar acelerados também. Isso não é ruim. A questão é querer respostas imediatas o tempo todo, sem pensar no que pode vir depois, né? E aí essa questão da construção desse caminho da carreira é uma coisa que essa geração realmente tem mais dificuldade. Nós que viemos, né, pai, avô e etc., de uma geração que foi construindo passo a passo a carreira, olha para isso e toma um susto. Aí vem a questão do lidar com o diferente. Porque muita gente veio dessa geração, que muitas vezes começou como office boy, chegou a gerente ou a diretor de uma organização e aí está se deparando com jovens que de repente chegaram hoje, mas já querem ser gerentes e já querem ser diretores e já querem estar numa posição de trainee. Mas na contramão disso, ao mesmo tempo que eles têm um excesso de expectativa e uma aceleração exagerada, nós também estamos andando na contramão, porque existem algumas empresas que não estão mais conseguindo dar conta dos programas de trainees. Por quê? Porque eles fazem a convocação, os jovens entram para o processo de treinamento, mas os jovens não conseguem estar qualificados e se desenvolver o suficiente para conseguir chegar a isso. Estou conversando com a Flaviane Stocco, nós estamos falando sobre relações humanas nas corporações, nas empresas, né, indústrias e grandes instituições. Eu vou para um rápido intervalo, volto, o papo continua aqui e sempre livre, não saia daí. Estamos de volta com o nosso Papo Livre e hoje com a Flaviane Stocco falando aqui sobre relações humanas no trabalho. Ela que é especialista em relações humanas e é professora universitária. E eu, terminando esse primeiro bloco, ela dizia que muitos jovens chegam para ser trainee e não estão devidamente preparados para isso. Como é que é isso? Como é que funciona esse preparo ou esse despreparo? Na verdade, assim, eles querem chegar
chegando, né? Então, entende-se que saí da faculdade, já estou pronto, preparado para assumir uma posição de destaque dentro da organização. Ninguém quer construir uma carreira, eles querem chegar no topo. Eles têm mais dificuldade com essa questão da construção, porque a construção leva mais tempo. E como eles estão muito acostumados com a aceleração, nossa, né? Imagine para eles pensar, olha, vamos começar por aqui, para depois ir para cá, para depois 5 anos ir para cá. Eu entrevistei um rapaz lá na agência esses dias e foi tão interessante que ele não tinha muita estabilidade nos empregos, mas me chamou a atenção e eu falei assim, nossa, mas você só tinha 3 meses nesse aqui e saiu por quê? Ele virou e falou assim, porque ela não tinha chance de crescimento. Com 3 meses? Com 3 meses. Então, isso me chamou bastante atenção, né? Porque com 3 meses é muito difícil que uma empresa te dê uma chance de crescimento, né? Você pode conhecer o plano de carreira e começar a se desenvolver. Até porque com 3 meses, você ainda não conheceu a cultura da empresa, todos os processos. Não tem não muito, tempo, né? Não tem tempo para isso, hábil. Então, eles estão muito pouco acostumados a essa construção. Então, eles já querem chegar sendo gerentes. A questão é... as empresas, elas formatam os programas de trainee exatamente para desenvolver as habilidades interpessoais para que ela tenha lá na frente a possibilidade de transformá-los em gerentes e não só trainees, né? A questão é, a gente tem percebido que esses jovens chegam com muita vontade, com muito gás, com muita aceleração, mas a gente percebe que no processo do desenvolvimento muitos ficam para trás, embora muitas vezes tenham a habilidade técnica necessária para ser desenvolvida. Então, falta muito mesmo essa questão das relações. E a gente para pensar muito pouco nisso, né? Mas se a gente for pensar, o nosso diferencial são as nossas relações, a forma como a gente se relaciona no nosso dia a dia. É isso que vai definir o tom do nosso sucesso ou o tom do nosso fracasso. E é uma coisa relativamente simples. Aí você pode me perguntar assim, mas então eu não preciso de competência? Claro que as competências, elas são extremamente necessárias e são urgentes. E nem são mais aquelas que a gente estava acostumado. Elas já vêm se modificando de acordo com essa aceleração. A questão é, se não adianta nada eu ter todas as minhas competências e todo o conhecimento técnico necessário, se a minha forma de me relacionar com as pessoas, ela está comprometida. Um outro fato interessante, aliás, um dado que você passou para a gente aqui, é que muita gente chega para um processo seletivo e acaba desistindo nos finalmente. Como é que é isso? Na verdade, assim, a gente tem hoje, principalmente o pessoal que está no nível de analista para cima, uma escolha dos trabalhos, o que não é ruim. Né? Eu tenho toda a liberdade, porque não é só a empresa que escolhe o candidato também escolhe. A questão e também não há problema nenhum de você querer ganhar mais e negociar essa questão salarial com a empresa. A questão é, quando fazer isso? Deixar para negociar o salário ou para dizer que você teve uma contraproposta no final do processo, você acaba sendo entendido como um leiloeiro. Né? Então, vamos fazer leilão de salários. Quem paga mais me leva. Entendi. E isso pode comprometer outros processos seletivos que você venha a participar. Um outro ponto importante não vou declinar desse processo porque eu já estou na minha empresa e minha empresa fez uma contraproposta. Então, assim, será que realmente essa contraproposta ela é interessante? Será que eu estou buscando só um aumento salarial ou também estou buscando um plano de carreira? Né? Ou eu estou buscando outras oportunidades? E se eu declino do meu processo seletivo para ficar na empresa onde eu estou, será que eu estava realmente preparado para sair dessa organização? Né? Eu acho que são questões que a gente tem que se fazer antes de ir na busca desse mercado de trabalho, porque muitas vezes você acaba tirando a oportunidade de outra pessoa que declina, que acaba, em detrimento da sua competência, você acaba sendo aprovado e outra pessoa não, e aí chega no final a empresa já está contando com você e você declina. E isso é complicado porque, dependendo do nível que você tiver e dependendo da tua especialidade, as agências, os headhunters e as empresas, elas se conversam entre si, e aí você acaba podendo ter dificuldades em seguir, porque essa pecha de leiloou, de declinou no dia que tinha que vir e acaba comprometendo outros processos seletivos. Então, é bastante importante refletir isso antes. Uma das coisas, você tocou no assunto do headhunter, que é um caçador de talentos, e é uma das coisas que me chama a atenção, porque tem um amigo que ele sempre trabalhou em alto escalão de uma multinacional, fez carreira lá, né? E chegou no topo da carreira, uma empresa norueguesa ou finlandesa, qualquer coisa assim.
E ele estava no cargo de direção e ele contratou um headhunter. Quando a empresa deu os primeiros sinais de que ia fazer um remanejamento, um ajuste e tal, sinalizou para que ele fosse para a matriz, aquela coisa toda, ele falou, opa, está na hora de eu sair. Ele pagou uma pequena fortuna para o headhunter e ele ficou entre 1 ano e meio, 2 anos para conseguir essa recolocação. Eu me lembro que no meio do caminho, depois de 1 ano, 1 ano e pouco, eu falei, e aí, você conseguiu? Ele falou, não ainda. Eu falei, nossa, você pagou aquela dinheirama e não conseguiu nada? Ele falou, é assim, o processo é demorado. Na verdade é demorado mesmo, porque assim, o headhunter, ele tem canais que nós não temos. Né? Quando nós estamos no mercado de trabalho, buscando um emprego, ele vai ter contatos e ele tem canais e ele tem acesso a informações que nós não temos. Então, isso facilita o processo. O problema é que o headhunter não pode dar garantias de que você vai ser recolocado em 1 mês, em 5 meses, em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos. Por quê? Porque ele pode te apresentar para o mercado, te levar para o mercado, mas ele não pode garantir isso, até porque a escolha e a batida final do martelo depende de um outro que deseja ou não ter você dentro da organização. Então, assim, o bom do headhunter é que, assim, geralmente quem procura o headhunter são pessoas de alto escalão e são pessoas que ficaram muito tempo dentro de uma organização, dentro de uma cultura só e perderam o traquejo de buscar no mercado de trabalho uma oportunidade. Então, o headhunter ele vai fazer o quê? Ele vai te preparar, te estruturar, te organizar para essa volta para o mercado. Então, ele vai desde o currículo até como é que você deve se apresentar na entrevista, as perguntas mais comuns que acabam sendo usadas para poder te organizar para isso. Agora, garantia de que você vai conseguir um emprego em um mês, em 2 anos, em 5 meses, ele não pode conseguir, infelizmente. Aqui em Indaiatuba, como é que é o mercado da mão de obra? Ela tem mão de obra para suprir a que se propõe com todas essas empresas de tecnologia e tudo mais? Qual a maior dificuldade que se encontra na recolocação de profissionais? Olha, aqui em Indaiatuba, na verdade, a gente tem uma mão de obra que pode suprir sim, mas a gente também tem muita escolha de trabalho. O que também não é ruim, né? Porque é aquilo que eu já disse, a empresa escolhe o candidato, mas o candidato também escolhe a empresa. A questão é que quando o candidato acaba escolhendo muito, a gente acaba também levando um tempo maior para fechar essa vaga, o que pode comprometer um pouco mais os processos da organização. A gente ainda tem um problema de confiabilidade, né? Porque com tantas estruturas, com tanta gente ensinando o processo seletivo aí fora, está muito fácil você muitas vezes manejar um processo seletivo e aí o selecionador ou o entrevistador muitas vezes pode ficar inseguro com relação à contratação ou não, principalmente quando as vagas são de analistas para cima. Então, muitas vezes acaba tendo muito aquela coisa assim, é um ótimo funcionário, saiu aqui da minha empresa porque eu tive corte de funcionário, então eu já tenho referências, então eu acabo contratando. Então, isso também acaba pesando bastante no processo. Um outro ponto que pesa nessa questão da qualificação aqui, e não é só aqui, agora já virou uma situação mais social, até por conta da situação política e econômica que a gente vive, que não é segredo para ninguém, é a questão salarial. Então, muitas vezes, a gente vai contratar um gerente, ou um coordenador, ou um supervisor, ou um diretor, e a gente tem, na maior parte, uma defasagem salarial do que o mercado paga para o que a gente está oferecendo. Então, isso acaba também dificultando a busca do melhor profissional. Há um tempo atrás, o sujeito com 45 anos era decretada a morte profissional dele, ele estava na roça. E hoje nós vemos aí um volume grande de jovens entrando no mercado, com toda essa característica que você acabou de dizer aí, de tudo para ontem, para anteontem, né? Criança hoje em dia, quando nasce, toma uma palmadinha no bumbum lá, ele não chora, ele manda um WhatsApp para a mãe, né? Tá assim o negócio. Mais ou menos. Aí, nós estamos nessa velocidade. Aí o que acontece? Eu penso que tenho observado um movimento contrário, até porque eu tenho visto pessoas pedindo profissionais que já se aposentaram ou profissionais na faixa dos 50 anos para recolocar em alguns cargos de gestão. Sim, não só de gestão. E em outros cargos também? Como é que é isso? Então, foi assim, nós vivenciamos
um movimento de vamos retirar do mercado todo esse pessoal. O que, na minha concepção, foi um erro. Mas, enfim, acabou acontecendo. E agora nós estamos na contramão, né? Vamos buscar esse pessoal para voltar ao trabalho. Para dar um equilíbrio. Na verdade, esse pessoal é muito, assim, tem um comprometimento maior. É uma população que não gosta de ficar pulando de emprego em emprego, então você tem um comprometimento maior, você tem uma rotatividade menor. E é o equilíbrio, né? Você tem um pouco mais da ponderação, da tolerância, da paciência, em contrapartida da aceleração que os jovens estão trazendo. Então, na verdade, é a busca de um equilíbrio. Um outro fator importante é que, em geral, esse pessoal já tem uma vida consolidada, os filhos já estão grandes, então a disponibilidade para a empresa, a disponibilidade de horário, as não preocupações como buscar filho, trazer filho, filho doente, etc., acaba também não tendo mais. Então, ele acaba podendo ficar mais disponível para a empresa e para o trabalho que ele está assumindo. Um outro ponto é a questão da maturidade, né? É inegável que a maturidade, ela traz também um ponto de maior equilíbrio para a gestão e para o gerenciamento, inclusive para o atendimento ao cliente. Né? Eles tendem a ser mais simpáticos, eles tendem a ser mais tranquilos, mais calmos, e o cliente acaba absorvendo isso com muita tranquilidade e acaba retornando com mais facilidade. Então, agora a gente está vivendo meio que a contramão, a busca desse equilíbrio para que o mercado de trabalho possa também reabsorvê-los novamente. Nessa onda do instantâneo, do rápido e tal, as instituições conseguem suprir isso ou tem um delay aí, uma dificuldade, e até onde isso vai? Na verdade, a gente vive um gap, né? Existe um espaço, uma lacuna ainda a ser cumprida, a ser cobrida, a ser coberta com relação a essa situação. As organizações, elas estão se preparando para isso, algumas já conseguiram, outras ainda estão nesse manejo, vamos dizer assim, e algumas ainda estão pensando como é que elas vão fazer isso para acompanhar essa aceleração. O fato é, a organização que não trabalhar a cultura da mudança, que não trabalhar o processo de inovação e que não aceitar os processos de criatividade vindos, ela tende ao fracasso. Né? Porque na aceleração e nesse processo do mercado de trabalho e do próprio mercado, as exigências ficam cada vez maior. E a busca por produtos novos também. Então, se ela não acompanha esse ritmo e se ela tem muita dificuldade para vivenciar a mudança, ela automaticamente vai ficar parada no tempo. Tá certo. Lamentavelmente, nosso horário estourou. Flá, obrigado pela participação. Volte sempre aqui, porque é um assunto que eu tenho certeza interessou tanto para o nosso telespectador quanto para mim e para você, que você tira de bandeja aí. Obrigada, Jair. Eu agradeço pela oportunidade, pela manhã. Obrigada. Volte sempre. Obrigada. Você de casa, obrigado pelo carinho da audiência e da paciência. Eu fico por aqui. Não esqueça, acompanhe a nossa programação também pela internet, www.tvindaiá.com.br. Nós temos lá a programação em tempo real. Se você perdeu o programa, quer assistir de novo, você vai no YouTube, no nosso canal no YouTube, bota lá TV Indaiá e procura o Papo Livre e a entrevista que você quer assistir. E você também pode me acompanhar pelo meu blog, www.jairitaliani.blog.br. A gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus e muita paz.